Bom dia, aqui pastor Odivan. Queria fazer uma pergunta. Deus existe? Bem, esta é uma pergunta fácil de responder. Você pode dizer sim, Deus existe, pode dizer Deus não existe, mas é uma pergunta difícil de provar. Prove a existência de Deus. Aí a coisa fica difícil, né? Ninguém pode provar que Deus existe, nem pode provar que ele não existe. Seria mais fácil argumentar que ele existe do que não existe. Por que é mais fácil argumentar que ele existe? Porque imaginemos que você não creia, por exemplo, na Bíblia, mas haveria uma pergunta: de onde vieram todas essas coisas? De onde nós viemos? Foi um Big Bang? Não, mas não dá para acreditar só nisso, né? Ou nisso simplesmente. Tem que ter tido algo, alguém originou algo para que esse algo existisse. Alguém deu início. As coisas não surgem simplesmente assim do nada, né? Então alguém criou. Alguém criou e nós podemos entender a pessoa que criou a partir das coisas criadas, ou o ser que criou a partir das coisas criadas. Aí nós vamos às Escrituras para dizer de alguns escritos, por exemplo, né? A Bíblia diz no Salmo 119, versículos 1 e 2, que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos. Uma noite faz declaração, aliás, um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Salmo 119, versículos 1 e 2. Então está dizendo o seguinte, que a própria natureza, a própria criação, prova que há um Criador. Também nas Escrituras, o apóstolo Paulo, no Romanos capítulo 1, versículo 20, diz que as coisas, né, Deus é possível compreender a partir das coisas criadas. Ele diz lá que claramente se veem pelas coisas que são criadas, claramente se entendem e claramente se veem que realmente há um Criador. Também, em Hebreus capítulo 11, diz que pela fé entendemos que os mundos, veja, aparece lá no plural, né? Que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Também diz no versículo 6 que sem fé é impossível agradar a Deus e é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Bom, então é isso, mas alguém pode dizer, não, mas isso é história das Escrituras, história da Bíblia, um livro escrito por homens. Claro, eu nunca vi nenhum livro escrito por animal nenhum, né? E a Bíblia não é verdadeira, poderiam dizer muitas coisas disso. Então, para não delongarmos muito o assunto, a Bíblia foi escrita para uma comunidade de fé. Veja que o que diz em Hebreus capítulo 11, versículo 4, se não me falha a memória, é que pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Então, é pela fé que se entende a Bíblia. A Bíblia foi escrita para uma comunidade de fé e não para uma comunidade científica. A Bíblia não tem nenhuma intenção de responder cientificamente nada. Ela é uma resposta para uma comunidade de fé, para uma comunidade que está interessada em saber se existe Deus e quem é Deus. A Bíblia existe para isso e também para chamar essa comunidade a uma experiência com Deus, uma experiência de fé. Interessante da Bíblia é que o primeiro livro da Bíblia
foi escrito por Moisés. E Moisés escreveu a Bíblia quando já existia a comunidade de fé. Veja, ele não escreveu a Bíblia para produzir fé. Ele escreveu a Bíblia a partir de uma comunidade, a partir de um personagem chamado Abraão, que foi chamado para viver experiências de fé. Daí, muito tempo depois, os descendentes de Abraão se tornaram a comunidade de fé, do qual Moisés estava incluído. Não é? E então Moisés foi o primeiro a escrever a Bíblia quando já existia a comunidade de fé, quando Deus já tinha se revelado, quando Deus já tinha chamado Abraão, quando Deus já tinha chamado os patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó, já tinha feito promessas. E então Moisés estava incluído nessa comunidade que era a continuação da revelação de Deus através dessa comunidade chamada Israel. E aí Moisés escreve o Gênesis. E o Gênesis é exatamente isso, né? Revela Deus como Criador. E ali é o começo das histórias. Gênesis é o livro dos começos. Ali começa a vida, começa o universo, começa tudo, né? Começa a família humana, começa o pecado também, mas também começa a salvação. É o livro dos começos. Então tudo que há no mundo começou em Gênesis, né? Tudo de bom, tudo de mal, né? Os começos estão ali. E é assim, nós não podemos provar que Deus existe, não podemos comprovar isso. Isso é para uma comunidade de fé. Quem acredita, está convicto, assim como eu, está convicto de que Deus existe e que é galardoador, que é abençoador daqueles que o buscam. É assim que precisa ser, é assim que deve ser numa comunidade de fé. Eu acredito nisso. Mas provar que ele existe, eu não posso provar. Você vai ter que fazer lá como no filme do Matrix, né? Tomar a pílula ou experimentar o comprimido, a pílula azul ou comprimido azul, para saber se realmente é realidade. Você vai ter que, nesse caso aqui, experimentar da fé, viver da fé, se lançar numa experiência de fé, para saber se realmente existe, se Deus existe. Então não podemos provar que Deus existe nem que Deus não existe, mas para a comunidade de fé ele é real. Para aquele que acredita, ele é real. Ele tem feito coisas extraordinárias na vida dessa comunidade de fé, na minha vida, por exemplo. Esse é o meu testemunho para você, que talvez precise de uma inspiração para crer, ou para você que não crê. Mas essa comunidade de fé, assim como eu, testemunha que Deus existe e que Ele abençoa, que Ele transforma nossas vidas, dá uma nova esperança, né? Dá uma certeza de um amanhã, mesmo depois deste mundo, mesmo depois desta vida. Esse é o nosso testemunho, testemunho da comunidade de fé para quem quer saber se Deus existe. Para nós, Ele é real. E pode ser para você também, se você crer. Nós não vamos provar cientificamente, nós não vamos comprovar, não temos fotografia, não temos uma imagem de Deus, não. Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que se manifesta, que se revela. Veja, ele não revela fatos históricos, não revela coisas, ele revela a si mesmo. Deus entrou na história através de seu Filho, chamado Jesus, se fez carne, habitou entre nós, se identificou com as nossas dores. E esse é o testemunho que temos, que através de Jesus nós podemos ter uma experiência de fé com Deus e saber comprovar realmente que Ele existe. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus te dê essa convicção também, porque ela é fundamental. É fundamental crer em Deus, porque crendo em Deus nós não estamos definindo o nosso destino na Terra até o fim dessa vida, mas estamos definindo o nosso
destino eterno para além desta vida. Veja, Jesus morreu e ressuscitou. E Ele promete voltar e ressuscitar aqueles que nele crê e levar para estar com Ele para sempre. Então, que Deus abençoe seu dia, que você possa crer nesta mensagem e ter essa mesma convicção em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.